Vamos começar então com uma nova pesquisa Atlas para presidente da República, que traz os seguintes números considerando o percentual de votos válidos. Lula do PT aparece com 53,4% das intenções de voto. Bolsonaro tem nessa nova pesquisa, com a registrada na Justiça Eleitoral, foram ouvidas 7.500 pessoas entre os dias 26 e 29 de outubro. Margem de erro, 1 ponto percentual para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%. Lembro a vocês que as pesquisas eleitorais mostram uma tendência, não necessariamente correspondem ao resultado das urnas, não são uma ciência exata, as amostragens são limitadas. Mas a CNN Brasil divulga os dados de 11 institutos tradicionais por entender que as pesquisas são uma ferramenta importante para a análise do eleitor. Vamos começar essa análise então com Gustavo Uribe, que está lá em Brasília, que já tomou bastante café nesse fim de semana, porque finalmente o segundo turno vai chegar. Gustavo Uribe, depois de tanto a gente trazer aqui análise, fatos, bastidores, eu quero saber de você o que esses últimos números da pesquisa Atlas apontam, principalmente com o sentimento do debate de ontem. Estamos em TPE, né, Cine? Tensão pré-eleitoral e só o café dá jeito para conseguir animar e também acalmar um pouquinho os ânimos. Bom sábado a todos, acompanhe aqui a gente na CNN Brasil que trazemos bastidores e informações. As pesquisas mostram que o cenário está acirrado. O presidente do país, se Jair Bolsonaro será reeleito ou se teremos Luiz Inácio Lula da Silva de volta ao Palácio do Planalto. Mas é interessante a gente perceber que as pesquisas, elas mostram alguns pontos que as campanhas têm tentado superar nas últimas horas. A gente teve, por exemplo, Jair Bolsonaro e as pesquisas qualitativas feitas pelo PL e os trackings diários mostraram que Bolsonaro no segundo turno chegou a passar Luiz Inácio Lula da Silva em Minas Gerais, onde Lula teve vantagem no primeiro turno, mas que os últimos levantamentos internos mostraram que Lula voltou a passar. É por isso que Jair Bolsonaro hoje esteve em Belo Horizonte, ao lado do governador mineiro Romeu Zema, na tentativa daquele sprint final, ou seja, tentar passar Lula e conseguir uma vantagem, pelo menos, para que consiga virar no segundo turno. Por outro lado, tivemos Luiz Inácio Lula da Silva em São Paulo. As últimas pesquisas eleitorais mostraram, PL e inclusive do PT mostram, que Jair Bolsonaro aumentou a sua vantagem no principal colégio eleitoral do país, em São Paulo. Isso pode garantir a ele um pouco mais de fôlego. Então agora as duas candidaturas tentam focar naqueles que são redutos eleitorais que possam garantir alguns votinhos a mais para que passem para o segundo turno. A gente só vai saber a temperatura dos debates realmente nas urnas, porque muitas pessoas acabaram não assistindo, outras estão vendo agora, neste momento, no YouTube ou em outros serviços de streaming. Então, provavelmente, alguns analistas com quem eu conversei de pesquisas eleitorais acham que você precisa de um fôlegozinho aí de 2 dias para que haja uma repercussão. Não dará tempo, então a gente só vai saber mesmo na hora da contagem dos votos. E essa contagem, ela vai ser angustiante amanhã, hein? Porque quando há uma proximidade muito grande entre os candidatos, os resultados ficam oscilando e aí as pessoas, de fato, da nossa programação, mas quero chamar também Yuri Pita, que está aqui em São Paulo e vai analisar um pouco dessa pesquisa para a gente. O que você destaca desse novo resultado agora da Atlas e já a gente vem com mais dados para a gente colocar aqui, você que as acompanha tanto, hein, Yuri? Muito bem-vindo. Oi, Evandro, boa tarde para você, para o Gustavo Uribe, tomei o lugar rapidamente aqui, mantendo o bom gosto e elegância do Gustavo Uribe no ar. E boa tarde para você que está com a gente aqui na CNN nessa véspera de segundo turno. Evandro, acho que é importante a gente dizer, antes de tudo, sobre a pesquisa Atlas Intel, que ela tem uma margem de erro menor, de 1 ponto percentual para mais ou para menos. Ou seja, por esse resultado que é apresentado agora, por esse levantamento, turno é a de que candidatos a presidente sempre são reeleitos. Seria a primeira vez que um presidente não consegue um novo mandato consecutivo e que do que Bolsonaro. Esse é o retrato que a Atlas Intel apresenta nesta véspera de eleição, porque a distância de 53,4 para 46,6 está acima desse 1 ponto percentual, mesmo que Lula tiver, não daria para se configurar uma situação de empate técnico. E como se deve desenhar esse cenário da Atlas? Em relação a Minas Gerais, o PT conseguindo manter a vantagem com a qual saiu das urnas
no primeiro turno, apesar de todos os esforços feitos pelo governador reeleito de Minas, Romeu Zema, para ajudar Jair Bolsonaro e todos os esforços que a campanha de Bolsonaro fez, inclusive hoje em Belo Horizonte, mantendo a vantagem de Lula e talvez pelo recorte da Atlas. Mas aí a gente faz sempre a ponderação de que a amostra perde precisão por ser menor, Lula conseguindo ter um bom desempenho nas outras regiões que compõem o país, em especial a região sul. Não por acaso Lula foi até Porto Alegre, a capital da região sul que ele conseguiu ganhar no primeiro turno. Bolsonaro se saiu muito melhor em Curitiba e Florianópolis, capitais do Paraná e de Santa Catarina, e nesses dois estados, que são dois dos estados mais bolsonaristas do país. A região centro-oeste deve manter a vantagem de Bolsonaro e o norte deve se manter a mesma divisão que Amazonas, Manaus, mantendo a vantagem para Bolsonaro, mas Lula conseguindo